Hoje o programa está mais investigativo do que nunca. Vamos tratar do julgamento de Elise Matsunaga. Ela não queria a pensão, queria acabar com ele e ficar com o dinheiro dele. A bacharel em Direito, que é acusada de matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, em 2012. Ao cortar o pescoço dele, ele estava vivo. O que pode levar uma pessoa considerada calma a um ato de tanta crueldade? Eu descobri que ele tinha outra há 2 anos atrás. 2 anos atrás, você já descobriu que ele tinha uma amante? Sim. A ex-garota de programa teria tido 2 motivações, de acordo com a investigação. Uma pessoa que pega uma arma naquela circunstância e atira como ela atirou, no local que ela atirou, ela sabia muito bem o que ela queria. Uma possível traição e o seguro de vida milionário feito pelo empresário. Acusação e promotoria entram em julgamento que deve durar dias. Nós esperamos que seja reconhecido pelo jurado. Qual será o destino de Elise e o que o júri popular deve decidir no Fórum da Barra Funda? Ele falou que me amava muito e que não era pra eu ter medo. Vamos discutir tudo isso e muito mais agora no palco do Super Pop. Bom, hoje estamos ao vivo, segunda-feira, e o que não se para de comentar no Brasil é o caso da Elise Matsunaga, né? Todo mundo comentando porque hoje ela começou o julgamento, então nós trouxemos várias pessoas que entendem sobre o caso para me ajudar a entender como, porque eu estava assistindo um pouco hoje aqui no Jornal da Rede TV, uma moça pequenininha, né? Uma menina com cara de calma, como que ela teve coragem de cometer um crime tão assim absurdo, né? Quer dizer, cortar o marido em pedacinhos. Eu quis entender, por isso que hoje nós temos aqui várias pessoas. Eu vou falar com as pessoas aqui. Vou dizer boa noite. Primeiro, para a Vanessa Alcântara, porque ela é muito interessante. A Vanessa ficou presa junto com ela, né? Você vai poder explicar para a gente um pouquinho dessa personalidade que você viu na prisão. Eu fiquei na cela ao lado dela. Loucura. Eu vou falar boa noite também para a doutora Eliana Passarelli. Tudo Olá, bem? Tudo bem? Tudo bom? Promotora de Justiça. Tudo bem com você? Bem, e você? Tudo Muito bem. Jorge Lordello, tudo bem, Jorge? Boa noite, Lu. Luciano, eu acabei de sair do Fórum Criminal. Tenho muitas novidades quentes do que aconteceu lá dentro. E a gente vai poder passar para o público a quanto anda esse julgamento que vai demorar. Nossa, impressionante, né? Eu fiquei assistindo hoje no Jornal da Rede TV muitas coisas estranhas. E eu conversei, vou dizer daqui a pouquinho, com 8 pessoas que estavam na plateia assistindo o julgamento. E eu fiz essa pergunta. No dia de hoje, você que assistiu, você condenaria ou absolveria Elise Matsunaga? Daqui a pouco eu vou dizer o que essas pessoas me relataram, que para mim foi uma surpresa. Estou chocada. Eu vou falar boa noite também para o Dr. Marco Antônio Abud, psiquiatra forense. Boa noite. Boa noite, Luciana. É um Tudo prazer bem? estar aqui. A gente parece tão novinho, a gente não quer dizer que você é psiquiatra forense. Então, Coisa bem sinistra. A aparência engana a idade. Com certeza. Eu vou falar boa noite também. Dr. Luiz Ayrton, médico legista e mestre em ciências da USP. Nossa, aí tá pior ainda, o negócio tá sério, hein? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor, muito obrigada pela presença. Infelizmente eu não posso receber os mesmos elogios pela pouca idade, mas de qualquer forma eu agradeço. Porque ele é bonitão, né? Isso eu também sou. Tudo bem. É isso aí, verdade, verdade. Bom, Elise Matsunaga é ré no processo pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga. A ex-garota de programa, enfermeira e bacharel em Direito, impressionante isso, matou o marido em 2012, não só matou, né, mas cortou em pedacinhos, de acordo com o que diz, né? Vamos relembrar o caso. O julgamento de Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido, Marcos, em 2012, começou nesta segunda-feira. A bacharel em Direito teria confessado o crime 17 dias depois do ocorrido. Ele era agressivo, grosseiro. O que é agressivo? Te batia? Não, ele não. Agressão que é verbal? Isso. No depoimento, Elise diz que desconfiava que o empresário a traía. Ele estava com o computador aberto e tinha uma moça chamando ele no Skype. E ele falou, quando que a gente vai marcar no Tenda? Ela disse. E ficou chamando ele no Skype. E eu fiquei lendo. E quando eu vi aquilo, eu li todo o histórico. Que eles tinham marcado encontro lá, que ele foi no restaurante com ela, que eles se encontravam lá. O crime aconteceu no dia 19 de maio de 2012, após uma discussão no jantar.
No dia 5 de junho, Elise Matsunaga foi presa. O advogado dela, Luciano Santoro, defendeu que não houve premeditação do crime. Tudo que ocorreu ali demonstra que o crime obviamente não foi premeditado. Foram tantas situações colocadas naquele momento que levam ela à cena do crime que evidentemente que não há premeditação alguma. A filha de Elise Matsunaga, que aparece nas imagens do elevador, está hoje com 5 anos e vive com os avós paternos. Na época, a justiça proibiu Elise de ver a criança. O advogado de Marcos, Luiz Flávio Durso, defende que a acusada queria vingança. Evidente que, neste caso, a pensão não era suficiente. Ela não queria a pensão, ela queria a vingança, ela queria acabar com ele e ficar com o dinheiro dele. Nessas imagens, Marcos aparece poucos momentos antes de ser morto no elevador, ao descer para buscar uma pizza. O empresário teria batido na esposa e Elise teria atirado nele. Após 10 horas, ela teria decidido esquartejar o corpo. A acusação defende que Elise teria cortado Marcos ainda vivo. É o que afirma o promotor José Carlos Cossenzo. O Ministério Público denunciou a Elise pela prática de um crime de homicídio triplamente qualificado. Recebeu um tiro, a perícia posteriormente na exumação diz que ele estava inconsciente em razão do tiro, mas não estava morto. Então, ele foi esquartejado quando ainda era vivo e quando ainda respirava. A bacharel, então, separou partes do corpo em malas e jogou os sacos em um terreno em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a promotoria, Elise deve ter tido 2 motivações para o assassinato: a suspeita da traição e a possibilidade de herdar o seguro de vida do empresário. A vingança, com base nas provas que nós colhemos, ela agiu por vingança. Por quê? Porque ela estava sendo trocada por uma outra pessoa que veio da mesma origem dela, ou seja, uma garota de programa. Segundo ponto do motivo, que é o interesse econômico. Ela tinha um seguro de vida grande, se ele morresse, ela era beneficiária, além do que, como detentora da guarda natural da filha, com a morte da filha, ela se tornaria uma pessoa rica também. O promotor ainda ressaltou, em entrevista exclusiva à Rede TV, fatos sobre a crueldade do crime. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ela é uma profissional, advogada, uma pessoa experiente, uma pessoa com muita experiência de vida no trato das questões de experiência adquirida no dia a dia. Uma garota de programa se envolve com pessoas da maior periculosidade. A ré é acusada de homicídio triplamente qualificado e destruição e ocultação de cadáver. O que o Ministério Público busca é um julgamento rigorosamente justo, equilibrado, onde as partes possam exercer todas as suas provas na sua plenitude. O julgamento pode durar até 5 dias e acontece no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Defesa e acusação vão apresentar suas provas. Foram tantas situações colocadas naquele momento que levam ela à cena do crime que evidentemente que não há premeditação alguma. Ela não queria a pensão, ela queria a vingança, ela queria acabar com ele e ficar com o dinheiro dele. Tudo indica isso. O promotor José Carlos Cossenzo revelou o que espera sobre o caso. Ela praticou um homicídio triplamente qualificado. A pena inicial, se os jurados reconhecerem, a pena mínima será 12 anos para a primeira qualificadora. A partir daí, o juiz vai fixar a pena de acordo com as outras qualificadoras. Ele vai aumentando, além do que ele vai somar com a ocultação e a destruição do cadáver. A meu pensar, ela não pode receber uma pena inferior a uns 24, 25 anos. A meu pensar, eu não admitiria uma pena inferior a isso.
E fica a pergunta: será que é possível reincidir um criminoso na sociedade? Só lembrando que se ela estivesse em alguns estados nos Estados Unidos, ela estaria na cadeira elétrica agora, né? Ou levaria aquela famosa injeção. O Brasil ainda não está aprovado. O fato é que ela matou o marido com a filha em casa, esquartejou e depois jogou fora a mala. Eu não sei qual foi o porquê, né? Mas normal a pessoa não é. Eliana, assim, é possível que ela saia andando livre amanhã? É. Como assim? É a pessoa mata, esquarteja, bota em mala, joga fora a mala e aí pode ir tudo bem? É assim, Luciana, o tribunal do júri, ele é muito peculiar, porque, na verdade, as pessoas são julgadas por seus pares, né, por pessoas iguais. Então, normalmente, quando a gente vai para o tribunal do júri, como promotor, eu sempre pergunto às pessoas, se você for capaz de fazer isso, você absolva. Se você não for capaz de cometer esse ato e achar normal, você condene. Peraí, mas então se você pegar o louco que for capaz... Vai absolver. Vai absolver, porque é um júri popular. Então, não há realmente... técnica alguma. Então o negócio é você pegar esse júri e escolher bem, né? Porque pessoas normais, com caráter, porque obviamente você matar uma pessoa paulada e depois esquartejar e botar numa mala não é uma coisa normal. Então, mas aí o que você tem? E nesse momento o Cossenzo já saiu perdendo, porque ele recusou 3 mulheres, mas foi obrigada a aceitar 4. A acusação recusou 3 homens e acabou saindo-se melhor, porque ficaram 4 mulheres como juradas e 3 homens como jurados. Você acha que a mulher simpatiza melhor com mulher? Sim. Ah, tem isso? Tem. Tem porque a gente tem a história da violência doméstica, com certeza vão... Você vai dizer que ela era uma coitada. Exatamente, vão tentar tocar, né? Certo, mas mesmo coitada, a pessoa pode se divorciar, não tem que matar, esquartejar. Não, eu também acho. Isso pra mim é ímpar, né? Luciana, teve um detalhe interessante. Eu estive hoje no tribunal e ficou muito claro para mim o seguinte: a defesa não quer absolvê-la. Não há como absolver. Não tem como falar que não está culpada. Não há porque ela é ré, confessa no homicídio. A questão é, a promotoria quer um crime premeditado e a defesa vai brigar ferrenhamente para dizer o seguinte: o crime ocorreu sob violenta emoção. Tipo? Violenta emoção, uma discussão, uma briga, uma humilhação, ela matou. Tá, mas na hora de esquartejar demorou, hein? E não de forma premeditada. Se a defesa conseguir transferir a premeditação para um crime passional, uma violenta emoção, cai praticamente, no mínimo, 2 qualificadoras, a pena é reduzida e ela acaba o tribunal do júri e sai pela porta da frente. Tá, mas... Só que tem um detalhe. Mas se ela não premeditou a morte dele, depois ela premeditou e escondeu o cadáver. Aí o crime é pequeno. A ocultação. A ocultação, o crime é pequeno. Como? É de 1 a 3 anos. Você pode picar em quantos pedaços você quiser, que nesse país não acontece nada. A ocultação e a destruição é pequeno. Só que tem um detalhe. Olha a estratégia de defesa da Elise Matsunaga, eu queria alertar o Brasil. A estratégia que eu pude ter a sensibilidade hoje e percebi, Eliana, é o seguinte: vão fazer dela uma mulher traída várias vezes. Bom, mas e? Juntamente, mais uma mulher que foi depois humilhada. Mas peraí, e em razão disso, gerou uma violenta emoção e essa estratégia da defesa. E por isso ela acabou dando um tiro no marido. Então, Lordela, mas se toda mulher que for traída matar o marido, vai ser uma loucura. Não, mas é a estratégia da defesa. A violenta emoção é logo injusta provocação da vítima. Então, ela perde a consciência lógica da coisa e, digamos assim, bom, ela tinha a faca na mão para cortar pizza, ela ataca com a faca. Pô, mas que facão, não é hein? real. Porque ela tinha um revólver não, uma pistola, e usou silenciador. Então, desculpe, ela premeditou sim este crime. Não há nada que se falar em violência. As malas eram dela? Ela comprou as malas? Não, as malas eu não sei se ela adquiriu. Malas dela. Ô, doutor Marco, para você cortar uma pessoa assim, em pedacinhos, e os pedacinhos, então, é uma coisa difícil, eu acredito, né? Vou até perguntar para os 2 médicos. Cortar um frango é difícil. Eu não corto nada, nem bife, mas... Vamos lá, é difícil, não? Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, o crime, ela matar a pessoa, e depois o esquartejamento, que é o que mais assusta, mas são 2 coisas diferentes, né? O que está sendo julgado aí como crime passional de violenta emoção é matar. E aí, a doutora Eliane falou bem, né? Na verdade, não é que a pessoa ela é absolvida, é que existe uma prerrogativa de que o afeto, que é a emoção, ele funciona como uma sombra. Ele não deixa
teoricamente, a gente ter uma total consciência do Sei. que está fazendo. Só que isso é muito discutível, isso é uma parte do direito que é muito O primitiva. silenciador, o revólver, É entendi. muito difícil, né, a gente acabar indo contra um princípio básico da sociedade, do ser Não humano, matarás. com base num afeto. Isso é muito discutível, Não, né? e Então como- a pessoa não é absolvida Peraí, mas disso. também, e aí, como psiquiatra, se a pessoa tem um ataque de raiva, matou, em algum momento ela volta assim, não? Perfeito, né? Espera-se Se que ela é depois, normal. isso passe e a pessoa recupere Depois a que eu fui lá, plenitude. peguei o revólver com o Se arrependa, silenciador, né? matei Exatamente. Ela se o arrependa. marido, não fala, Por isso que assim, a gente pode ter dúvida, né, sobre a premeditação do crime, né, o crime passional ou não. Agora, o esquartejamento não foi passional. isso eu vou perguntar Isso pro Dr. Luiz aí, porque denota uma ele é crueldade. médico legista, deve fazer isso toda hora. Eu tô assistindo um negócio que eles fazem essas coisas, um seriado. O senhor teve, assim, a oportunidade de saber como foi esse esquartejamento? Ela fez de maneira ordenada? Não, eu, a respeito do caso em si, eu não tenho, Conhecimento. não tive acesso a nenhum documento. Qualquer discussão minha aqui, qualquer comprometimento meu aqui Hipoteticamente em falando. tese. Mas, ok, mas você esquartejar uma pessoa não é uma coisa normal, né? Bom, normal não é. Talvez pro senhor, mas... É possível uma pessoa que nunca fez isso, pegar e esquartejar uma pessoa e colocar numa mala? É uma coisa... Não é fácil, rola um certo planejamento, mas não? é um acontecimento que se repete com razoável frequência. Para, doutor. Sim, claro. Tá, mas assim, falando sério, vamos lá. O senhor me falou que não dá pra saber se ele estava vivo ou não, né? Não, veja bem, eu lhe disse que é um dos pontos mais difíceis Saber. da perícia. Existem situações que se pode, com bastante segurança, dizer que existia vida, quando essas manifestações próprias da vida, chamadas de reação vital, reações próprias de um organismo vivo, estão manifestas. Nesse caso. Mas essas reações, há necessidade que haja um tempo de sobrevida para que elas se instalem. Não segundos, né? Não segundos, Entendi. né? Não minutos. Em geral, fala-se em termos de horas. Né? Entendi. Então, eu precisaria, no caso em foco aqui, em discussão... O senhor não está acompanhando? Eu não estou acompanhando. Em que se baseou este colega médico legista, esse perito, para afirmar que ela tinha vida? Tá. Porque existem artefatos, existem situações que criam aspectos que podem ser confundidos com reação vital. Tá, mas voltando ao fator do esquartejamento, que foi onde eu fiquei mais chocada, a pessoa que não tem essa, vamos dizer assim, costume, não é fácil, né? Você tem que cortar no lugar certo, aparentemente, não? Olha, a gente às vezes eu tive bastante técnica. casos, eu passei 40 anos na atividade médico-legal e tive a oportunidade de fazer diversas perícias de esquartejamento. Às vezes a gente até pressupõe que a pessoa tivesse algum conhecimento de anatomia, tal a precisão. Ela era enfermeira, né? Mas eu acho que a vida prática e essas atividades de desossar animais e tal, dão a essas pessoas o conhecimento necessário para se desincumbirem dessa função. Entendi. Sinistro. Após a prisão, Elise Matsunaga, que é réu confessa, participou de uma reconstituição do assassinato. Agora vamos assistir a uma dramatização e relembrar detalhes do caso. Coloca aí. No ano de 2004, o empresário Marcos Matsunaga, na época casado, se interessou por um anúncio de sexo na internet. No site, uma garota de programa se apresentava como Kelly. O empresário entrou em contato e começou ali uma história de amor, traição e morte. Em 2009, Marcos se separou da mulher para se casar com Elise, a ex-prostituta Kelly. Ela conseguiu uma vida de luxo e destaque social.
3 anos depois, Elise desconfiou de que o marido tinha voltado a se envolver com garotas de programa. Enciumada, contratou um detetive que gravou estas imagens de Marcos com a amante. Eles foram flagrados trocando carícias em público ao sair de um restaurante. No dia seguinte, as câmeras do circuito interno de segurança revelam a família Matsunaga subindo ao apartamento às 18h35. Elise segura a filha no colo, seguida pela babá e por Marcos. No mesmo dia, segundo versão da assassina, ela teria revelado ao marido que descobriu a traição. Marcos teria ficado irritado e ameaçado afastá-la da filha. A câmera do elevador registrou o empresário nervoso. É a última imagem de Marcos com vida. Elise contou à polícia que voltou a discutir com o marido e com uma arma de fogo disparou contra ele. A grande dúvida é se a assassina esquartejou Marcos quando ele ainda estava vivo. Na manhã do dia 20 de maio, às 11h32, Elise é gravada descendo pelo elevador com 3 malas. Dentro de cada uma estavam partes do corpo de Marcos Matsunaga minuciosamente separadas durante toda a madrugada. Elise despejou o conteúdo na região de Cotia, no estado de São Paulo. Será que o julgamento pode revelar uma nova versão do crime? Não, eu tô passada. E você me falou que ela botou na geladeira? Colocou. No freezer? Colocou no freezer, já esquartejado, acondicionou em sacos plásticos azuis. E ela foi dormir um pouco, acordou? Ah, com certeza, porque isso aí demorou 3 dias, né? Ela tinha que fazer isso antes das 5 da manhã. Por quê? Porque a segunda babá, a primeira babá foi dispensada, o marido foi buscar pizza, quando ele sobe foi morto. Só que às 5 da manhã ia chegar a outra babá. Então ela tinha das 10 horas às 5 da manhã para fazer o serviço. Se ela não fizesse o serviço até às 5, ia chegar a babá e ia descobrir. Quando a babá chegou, o que a babá encontrou? que ela viu? A criança dormindo e mais nada. E a mãe dormindo. Porque ela não ia abrir o freezer da casa, não tinha necessidade. São vários freezers. Coitado do Então, senhor. o marido já estava, como disse a doutora Eliana, acondicionado em plásticos azuis e ficou no freezer por quê? Por quê? Na realidade, ficou para congelar a carne e você não ter aquela possibilidade do vazamento de sangue. Quer dizer, ela cheiro também, Gente, né? calma, mas ela isso aí Cheiro foi uma também. coisa premeditada, porque primeiro que já não é normal a pessoa ter um revólver em casa, desculpa. Não, ela tinha vários. Não. Ela e o marido, eles eram esportistas de tiro. Mas silenciador? Não, o marido dela, só pra você ter uma noção, presenteou ela com 4 armas de fogo. Ah, esse negócio não ia terminar Ela bem também, tem não. 4 armas registradas no nome dela. Ela Não, sabe isso atirar. aí não ia- Era não um ia terminar hobby do bem. casal praticar tiro. Vanessa, você teve contato com ela na penitenciária? Sim, eu fiquei na cela ao lado Você conversa, dela. você vai comer, oi, tudo bem? Via ela, passava, ela trabalhava na empresa que tem lá dentro, na FUNAP, né? Via ela sempre ou na enfermaria ou ali. Mas Como ela é é uma que ela é lá pessoa dentro? muito discreta, uma pessoa muito calma. Ela fica numa cela para 2 Calminha, só pessoas. se distrair. Ela é lá calma dentro. mesmo. Opa. Lá dentro. Fria. Lá dentro é uma pessoa extremamente calma. Porque tem umas pessoas nervosas lá dentro? Tem pessoas nervosas, tem pessoas mais A Suzane também era autoritárias. calma, né? A Suzane também é calma. A Suzane é uma pessoa Esse extremamente povo muito calma. calmo, por isso que eu sou estourada. E o Sandrão era calmo O também? Sandrão já tinha sido transferido para o semiaberto já, mas a Jatobá também era uma Todo pessoa mundo mais essas pessoas muito chorosa. calmas, Mas ó, a não dá Elisa, pra confiar, não. essa moça aí, ela foi caso do Sandrão. Foi, ela Também? foi Opa. namorada da Sandra e a Sandra o Sandrão terminou com ela para ficar com a Suzane. Sandra só pega celebridade, Sandra. Mesmo assim, ela não matou o Sandrão nem esquartejou, né, gente? Não, mas que não traiu. Traiu? Traiu pela com a Suzane. O Sandrão dava um coice Aí nela precisa ver ali. quem é pior, né? Pô, mas calma, esse negócio tá muito louco. E você não chegou a conversar? Porque eu tenho horror a essa ideia de ser presa, mas se eu estivesse lá dentro, eu ia perguntar tudo pra todo mundo. Né? Me conta! Eu não tive a oportunidade de conversar direto com ela, Gente, mas a eu ia gente chegar na hora. lá dentro é muito fechado. Não Então se as fala do pessoas crime? elas conversam muito e fofocam muito. São Mas mulheres, fala do crime né? que comentou, que Falam, cometeu? falam. Algumas conversam sim dos crimes que cometeram. Ela não. Mas a Matsunaga, que eu sei é que sim, ela tá arrependida, principalmente por causa da filha dela. Tá arrependida
que tá presa, de ter perdido o convívio com a filha dela, porque o principal que ela queria era ficar com a filha dela, e não sei os interesses financeiros ou maiores com isso. Mas por que matando o pai ia fazer com que Era ela o ficasse com a cofrinho filha? de ouro dela, né? Vamos combinar? Peraí, gente, mas por que matando o pai ia fazer com que ela ficasse com a filha? É porque ele ameaçou de tirar a filha dela. Não tem como tirar. É muito difícil tirar o filho de uma mãe. Assim. É muito difícil, mas acontece. Bom, agora ferrou mesmo, né? Eu me identifico com isso porque Não posso acontece. perguntar para ela, você acha que o crime foi premeditado, ela premeditou, ou foi violenta emoção, na hora ela pega o revólver e atira? Não, ela premeditou o crime, ela foi um crime premeditado, e o que eu acho que aconteceu é que a grande emoção aconteceu na ocultação do cadáver. Eu acho que ela não imaginava que ela ia ter que esquartejar o corpo para ter que esconder o corpo. Mas o crime foi premeditado, ela já, por uma questão de vingança, mal, ela queria... Né? Porque a pessoa, o japonês entra na casa e nunca mais sai? Exato. Não pensou nisso? Não, isso é uma coisa. O delegado, quando esteve no local, porque Pensou? ela não fez o boletim de ocorrência também. Ah, que ele sumiu. Não, ela simplesmente comunicou à família que ele não voltou para casa, foi a família que fez o boletim. Gente, mas tem um homem subindo na câmera do elevador. Não, e digo mais, algo que vai prejudicá-la, acredito eu, no tribunal do júri, é que a Polícia Civil levantou que também ela frequentou shoppings, comprou bolsas de 14, 15 mil reais. Logo depois? Foi em salão de beleza para ficar mais bonita. Quer dizer, ela não se mostrou arrependida A Suzane foi lá no e nem motel também, chocada com o risco de ser presa. Ela só foi presa 20 dias depois, quando a polícia arrecadou provas e disse, só pode ser ela. Quando eu assisti hoje um pedacinho do julgamento, apareceu, ela é uma menininha assim, uma coitadinha. Por isso que nós temos aqui uma pessoa que é especialista em linguagem corporal, que é o Paulo Sérgio de Camargo. Eu vou levar ele lá para casa também para analisar meu marido. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Prazer estar Paulo, aqui de novo. Eu tenho alguns trechos aqui da Elise. Eu queria que você, se você pudesse nos dizer, a seu ver, o que parece. Antes de começar, o doutor ele falou uma coisa muito importante ali, que alguma coisa não funciona bem nela. Porque as mulheres costumam expressar emoções e sentimentos, e os homens ideias e pensamentos. As mulheres têm 8.500 palavras para expressar emoções e sentimentos, e os homens 3.500. Então, no caso dela, tanto na entrevista, principalmente na entrevista que ela dá para o delegado logo após quando ela foi presa, ela não expressa emoções e sentimentos. Loucura. Coloca aí, vamos ver. Quando que o seu casamento começou a desabar? Quando eu descobri que ele tinha outra 2 anos atrás. 2 anos atrás, você já descobriu que ele tinha uma amante? Pode parar aqui, ó. Ela dá nesse momento, os olhos dela ficam fixos, embora exista botox aqui, não há pouco movimento na testa, e ela puxa um pouco aqui. O que ela mostra é desprezo pelo marido. Ok, vamos pro próximo trecho. Quantas armas você possui em seu nome, Elise? 4. 4 armas? Quais são? Uma pistola 380, uma espingarda calibre 12, uma CZ.17 e um fuzil Mauser 7mm. Repare que novamente ela não expressa emoção e sentimento nenhum. E ela fala com uma tranquilidade, com um conhecimento muito profundo da arma, o que não é comum em mulheres. As mulheres não têm muita paixão por arma, não. Mas isso aí foi logo depois dela ter cometido o crime, não foi, Lordela? Sim. Aí ela estava prestando declaração ao delegado. E, na verdade... Então ela podia estar nervosa, chorando. Não, mas a cara dela é sempre a mesma. Essa moça não tem feição. Pode reparar. Você não pega uma feição dela que é diferente disso. Os americanos chamam de poker face. Poker face, A cara de poker, para que o outro não veja as emoções que você está Você transmitindo. acha isso também, doutor? Está concordando também, né? Eu acho que esse poker face é muito comum nos nossos políticos, né? Acredito. Mas estou concordando. Os que estão presos não, hein? Estão bem nervosos, Não, hein? Tem eles tão bastante nervosos. gente presa hoje em dia. Estou concordando com a interpretação da expressão facial. Homem, quando trai, também tem cara de poker face, né? Isso eu não sei. Eu? Não, porque... Esse assunto eu não sei. Eu sei. Vamos lá. Ele saía, não dava muita bola, ficava com a gente. Só um minuto aqui, ó. Para.
Vejam ela só. fez ali a boca. Aqui ela travou novamente, ela fazendo a face. Esses são microexpressões. E a boca, né? A boca um lado sobe e outro fica. É a expressão clássica de desprezo. Desprezo. Nós temos na face mais ou menos entre 30 e 80 músculos. E esses músculos nós somos capazes de representar cerca de 10 mil sentimentos e emoções. Que loucura isso, né? E ela se expressa muito pouco. E durante toda essa entrevista, o que ela demonstra pelo marido ou ex-marido é nojo. Nojo e desprezo. Aqui fica bem evidenciado. Ela não teve nenhuma emoção, é muito fria, né? O legal é matar e comprar uma bolsa de marca de 15 mil reais. Ela comprou uma bolsa de 15 mil reais? É. Luciana, ela Bolsa não... cara essa, hein? O problema dela não foi ter matado o marido. Não? Ela não se arrepende. A questão é que ela está longe da filha, o plano dela não deu certo, ela está presa. Ela perdeu tudo. Mas o bandido fica no raiva. Mas ela não mostra em nenhum momento um arrependimento pelo homicídio cometido. A única emoção que ela expressa, não sei se nós não temos aqui, mas a única emoção que ela expressa é quando o delegado pergunta o que ela fazia, ela diz que é acompanhante, ela demonstra vergonha. Sim. Nem quando ela fala da filha, que se afasta da filha, ela ensaia um choro falso. Nem com isso ela está preocupada, ela só realmente... Coloca aí mais um trechinho. Nossa, fria essa mulher, hein? Aqui, ó, essa é outra expressão aqui, na hora que ela contrai que é isso? esses lábios, é tentativa de controlar as emoções. Aperta os lábios aqui, ela não quer expressar as emoções, ela está tentando se controlar. Tá, mas é emoção de pé? Não, ela não quer mostrar emoções, então a pessoa tenta controlar as emoções, ela faz o quê? Quer enganar o delegado. Está se segurando. Tá se segurando. Ela se segura o quê? Para não expressar nenhuma emoção. Que horror. Vamos pra Sabendo próxima. que ele tinha colocado, que nem você disse que ele te contou, veneno para a esposa, que é o chumbinho. Sabendo que ele falava que ia matar a pessoa e pôr a arma na mão. Você não teve receio de morar com ele? Tive um pouco. Tive, mas... Novamente desprezo. Porque eu amava. Só um minuto. A hora que ela fala que eu amava muito, ela faz assim com a cabeça. Eu não gostava dele nada. Não era tanto assim, não. Não era... Ela amava tanto. Eu amava tanto ele, eu gostava, ele era tão legal, era assim, amor da minha vida. E ela tenta chorar ali, mas não rolou, né? Esse choro dela, na realidade, é um choro ensaiado que ela não consegue chorar. Mais pra que pra choro. Exatamente, ó. Ela não tem lágrima, enxuga a lágrima, então isso é falso. Gente, mas o negócio tá sério pro lado dela. Ela totalmente fria, né? Mas hoje no tribunal ela conseguiu reverter muito isso, hein? Ela chorou 4 vezes e comoveu algumas pessoas. Vai chorar 3 dias e 5 noites. Daqui a pouco eu vou contar isso o que é coisa eu de conversei. Defesa manda chorar, chora. 8 pessoas da plateia que eu fui cristalzinho conversar, chinês fiz e fica chorando lá. E me impressionou, porque ela está preparada para esse júri. Ela está 4 anos preparando para ser ré. Tudo bem, mas tem muita gente que prepara e a justiça Eu sei, feita, mas né? ela é formada em direito, formada em enfermagem, tem bons advogados, ela está preparada. Bom, eu quero entender uma coisa. Tem um trechinho que ela fala que ela foi traída? Coloca ali. E ele estava com o computador aberto e tinha uma moça chamando ele no Skype. E ela começava a chamar ele e falava, você tá aí? Você tá aí? Quando que a gente vai marcar? E quando eu vi aquilo, eu li todo o histórico. Que eles tinham marcado encontro lá, que ele foi no restaurante com ela, que eles se encontravam lá. Eu falei pra ele... Só um minuto. Novamente aqui, ela está falando um fato que ela deveria expressar se ela estivesse emoções intensas. Tipo raiva, mas ela está relatando um caso como qualquer outro. Exatamente, né? Quando a gente tem outros nomes, né, para dar, a gente chamaria isso de a modulação afetiva dela, né? O quanto que a gente muda o afeto conforme a gente vai falando. Igual eu, né? Todos nós aqui, nós falamos algo, nós colocamos um tom, né, de afeto. Ela tem uma hipomodulação, o afeto dela tá aplainado, né? Isso daí a gente pode ver num quadro depressivo, num quadro de choque, né? É que isso não é compatível com uma pessoa tão passional, né? Nesse sentido, né? Porque
basicamente ela não é levada pelas emoções nesse momento. Eu acho só interessante comparar, por exemplo, essa entrevista com a entrevista da Suzane, por exemplo, né? A Suzane é muito mais teatral, ela faz um teatro muito mais infantil, muito mais florido, ela seduz. A Matsunaga já não, ela é mais contida. Tem um padrão, né? Ela é contida, ela contém as emoções. Perfeito, né? doutor, mas não seria ela, por ser acompanhante, vamos dizer assim, garota do programa, ao longo da vida, ela aprendeu a modular e a mentir e a manipular os clientes? Ou ela já sabia, né, e resolveu a profissão certa. Também, né? Mas vamos pensar que a vida essa profissão é muito difícil, ela vai embrutecendo a pessoa. E quanto mais tempo ela passa, mais ela consegue controlar as emoções, consegue simular prazer, consegue modular a voz, consegue agradar o cliente, consegue parecer submissa, consegue parecer nada, fazer o poker face, por aí vai. Doutor. Abud, a minha pergunta para você é a seguinte: desse enfoque que você relatou muito bem aí, dessa modulação emocional, isso pode ser uma característica pessoal dela, independente desse envolvimento. Né? Eu tô nesse caso aqui, fazendo um pouco o papel do advogado do diabo, porque aqui ela está perdendo de 20-0, está condenada de 20-0. Mas, por exemplo, a questão que a doutora Passarelli levantou, eu acho que o conjunto da obra caracteriza a premeditação, também concordo. Quer dizer, não é meu campo, eu estou apenas entrando na discussão, porque a discussão está razoavelmente aberta aqui. Mas eu acho que o aspecto menos significativo é o caso dela ter se documentado com o detetive. Eu acho que isso realmente, como o depoimento de uma outra mulher aqui, isso faz parte da pessoa que está atraída de querer realmente saber e ter certeza. Não, mas tudo bem. Dúvida cruel. Mas saber e ter certeza não quer dizer que você vai matar a pessoa. Sim, pois é. Mas eu digo, dentro desse conjunto de aspectos pelo qual estão considerando a premeditação, que eu concordo plenamente, as armas, a mala, enfim, uma série de aspectos aí, eu acho que o menos significativo é... Doutor, nós estamos falando num cofre de 2 bilhões. 2 bilhões que ele vendeu. Entendi. Você não tinha... Ele valia 2 bilhões. E onde estava o dinheiro? Ele tinha acabado de vender a empresa. Entendi, eu não sabia esse detalhe. Mas ela não tinha direito a nada? Não. Mas ele morrendo, ela tinha direito. Não, em tese com a guarda da mãe pela filha. Não, mas quando morre não vai metade para a esposa? Não, porque era separação total de bens. Mesmo com separação total de bens? Mas ela tinha um filho. Ela teria direito a um apartamento, uma pensão. E a filha, sim, é herdeira. Seria herdeira. A filha é herdeira. 50% da herança dele iria para a filha. E os outros 50%? Para o filho que Aí eu já ele discordo da doutora novamente. Eu acredito que a intenção dela nunca foi matar a filha. A intenção dela era viver bem com a filha. Mas agora você viajou na maionese, né? Porque quem disse que ela ia matar a filha? Porque a doutora está falando que o interesse dela era ficar com o dinheiro. Da filha, porque a filha é herdeira. Mas a filha só iria herdar esse dinheiro após uma maioridade. Ela não ia herdar imediatamente por causa da família. Acho que ganha, né? Não, ela representando a menor, ela administraria a parte da menor. Não, porque tem os irmãos dele. Mas algum dinheiro não tem herança para irmão. Os únicos herdeiros dele são os descendentes. Quem são os descendentes? A menina? A menina e o filho do antigo casamento então, era dele. Um bi para cada lado. Um bi para ele e um bi para ela. Agora, tem um detalhe. Nós mostramos a imagem dele. É isso mesmo. O detetive fez o trabalho e filmou ele com a amante. A amante disse que eles já estavam num relacionamento, ia ser um relacionamento que ia se concretizar. Ele ia largar a mulher. Elise Matsunaga. Ela percebeu isso. Ela falou, perdi o marido para outra. A outra que seria também garota de programa. Com muita raiva. E aí, alguma coisa ela tinha que fazer. Ela não ia engolir isso, apesar dela ter feito isso com a primeira mulher do Marcos. Tem mais um último trecho aí? Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei pra ele, e aí ele pediu perdão, falou que aquilo... Novamente ela puxa aqui desprezo. Ela despreza o marido totalmente. A hora que ela faz isso, é um microgesto que dura um quarto de segundo, é desprezo. Coisa irresponsável da parte dele, que ele não ia fazer mais, e que era para ficar tudo bem entre a gente, que tinha sido uma besteira que ele fez. E aí eu resolvi não me separar mais por conta da gravidez.
Entendi. Então, doutor, só o que você vê ali é desprezo mesmo. Não, na verdade, o que a gente observa, em termos de linguagem corporal, a gente não avalia o que ela fez antes, o que ela fez depois, é o que ela aqui, é esse momento. Então, a conclusão dessa entrevista é o total desprezo pelo marido, despreocupação total com todo mundo, inclusive, quando, não tem um trecho aqui, quando ela fala da filha também, ela não expressa nem emoção, nem sentimento. Que loucura isso, né? Realmente bem estranho. O que eu me pergunto, assim, ela fez tudo isso com a filha na casa, né? Na casa, dormindo com 6 meses de idade, sozinha. No andar de cima. No andar de que cima. era um duplex cobertura, a filha em cima e ela embaixo, esperando o marido subir com a pizza, e quando sobe com a pizza, ele foi assassinado. Quer dizer, ele chegou com a pizza e ela já pá. Agora, um fato curioso também, que ficou difícil de explicar, foi um disparo de uma pistola calibre 380 num prédio e ninguém ouviu. Não, mas houve silenciador, ela usou um silenciador. Isso não está bem provado. Não, tá, ela usou um silenciador. Vem cá, mas desculpa perguntar assim nos detalhes, mas aí quando a pessoa para esquartejar, não fica... Eu não entendo disso, mas não fica sangue para tudo quanto é lado? Ela arrastou, ela mata o marido praticamente na sala. Ela arrasta por uma dos braços, sangrando, ela arrasta por um dos braços para o quarto da empregada e leva o corpo próximo do box. Por quê? Porque ali ela teria uma mangueira de água e poderia fazer esse sangue escoar pelo ralo. Então ela já levou o corpo para um determinado local, que seria o local ideal, que é o banheiro ou o box, porque ali você depois joga uma água, não ficaria praticamente vestígio. Tá, mas... Aí o que aconteceu? Ela limpa a casa inteira. Quando chega a babá às 5 da manhã, encontra a casa toda arrumada. Depois de 20 dias, quando a polícia vai no local com a perícia, juntamente com o luminol, descobre, olha, ele foi morto aqui. Dá pra ver, né? Tem um rastro para lá, caminhando para o quarto da empregada doméstica. Então ela já premeditou no sentido de, eu vou levar o corpo para um local que seria o melhor lugar da casa faz uma para fazer... Não, para você... Acredito eu. Não, sim, mas depois você jogou a água, acabou, escorreu pelo Mas ralo. ela teve que jogar a roupa dela fora, teve todo um... Sim. Um trâmite... Sim. Ela teve a noite inteira e a madrugada para fazer isso. E também tem uma outra coisa. Ela dispensou várias partes do corpo do morto, né, do marido, sempre próximo a sítios de amigos. Ao quê? Sítios. Por quê? Não sei também. Talvez o doutor possa explicar melhor. Um planejamento pouco inteligente, mais uma vez, né? Na verdade, tudo isso é muito pouco inteligente. Ela vai jogando você próximo pensar, a propriedades como você de mesmo amigos. falou, né? Assim, pode ter sido premeditado, mas foi extremamente mal planejado. Porque foi em casa, a primeiro lugar onde o pessoal ia ver era a casa, eles iam ver onde foi a mancha de sangue, foi perto de sítios de amigos dela, não foi uma coisa escondida, ela não enterrou, ela jogou. E ela não mandou um e-mail também para os amigos, o e-mail dele? Não teve uma história assim? Doutor, como se tem uma fosse coisa, tem uma parte que eu peguei uma carta e analisei em termos de grafologia uma carta que ela escreveu. Quando nós escrevemos com o cérebro. Então você transmite na carta emoções, você pode ver alguns sinais de inteligência, você faz um perfil da pessoa pelo que ela escreve. E o nível de inteligência dela é muito baixo. Em termos de grafologia, os italianos chamam mente estatutária. Melhor explicando, é aquela mente que só vê numa direção. Então, em termos de inteligência, ela é um nível de inteligência limitada. Porque a pessoa que sobe, desculpa, mais uma vez, a pessoa sobe no elevador e nunca mais desce, é bem estranho, né? Que mora lá, né? Que mora lá. Você tem que matar, você mata em outro lugar, no carro, no cinema, sei lá onde, mas... Achar que ninguém vai ver o cara subindo e nunca vai descendo? Não, e outro detalhe, vamos supor que não tivesse pista no apartamento. Quer dizer, um empresário desse porte sai de casa e não volta? Não, tudo bem, mas a desconfiança ia ser em cima dela. E ela não ligou falando que meu marido sumiu também? Sim, ela avisou a família, olha, Mas não ligou pra polícia? Não, pra polícia não. A família dele é que procurou a polícia fazendo uma ocorrência de desaparecimento inicialmente. Como foi no julgamento hoje? Você vai me contar? Posso contar para você. O que me surpreendeu no julgamento, quando terminou o julgamento, a plateia, porque o tribunal permite que algumas pessoas assistam sem ser jurados. E algumas pessoas eu me aproximei. Na realidade, eu conversei com 8 mulheres.
4 estudantes de direito, 2 advogadas formadas e mais 2 mulheres que foram assistir por curiosidade. Okay. E eu comecei a conversar e fiz a mesma pergunta para as 8. O que vocês sentiram no julgamento? E? Todas falaram, senti piedade de Elise Matsunaga. Primeira coisa que me chamou a atenção. Segundo, a demonstração de choro dela, doutora, agora convenceu no tribunal essas 8 pessoas com o mesmo relato. E elas disseram o seguinte, sabe o que eu percebi, Lu? Sabe mulher traída? Sei. A mulher traída, ela está com aquele sofrimento dela e ela fala, bem feito. Ela pode se sair bem nesse julgamento por causa disso. Entendi. 4 mas mulheres, é errado, né? 4 mulheres e 3 homens vão julgar Elise Matsunaga. Se todo mundo que for Se as traída 4 matar, mulheres vai sobrar... forem mulheres traídas, eu te pergunto, será que elas vão ser complacentes ou não com Elise Matsunaga? Mas só porque... A gente vai fazer essa pergunta de novo, mas só porque a pessoa é traída, ela tem que saber que não pode sair matando todo mundo. Sim, eu vou mas dar há um uma raiva natural, a pessoa lembra do caso dela e projeta no outro. Tá, mas gente, dá licença, a história tá bem confusa. Gente, quer dizer, a pessoa é traída e mata o marido e bota em mala picadinho? Não tá certo isso. Né? Bom, olha, eu tô chocada aqui com essas histórias todas. Essa história. Agora, será... Então, o que eu entendi aqui, todo mundo pode me ajudar, o fato é o seguinte, porque o júri é de mulheres, e, aliás, Marco, que a maioria são mulheres, você acha que isso, o Lordelo acha que sim, isso pode ajudar o fato dela ser absolvida, porque as mulheres que já levaram um chifre vão falar, tá bom, bem feito, ele mereceu, é isso? Eu acredito que sim, né? No sentido que nós empatizamos, né? É fácil empatizar com ela, né? Uma pessoa que é o elo mais fraco na história. É que é difícil, né? Mas a gente teria que ter essa capacidade de discernir que o fato de você empatizar, de você desejar a morte ou da pessoa até merecer um senso de justiça morrer, isso não faz com que seja certo você... Mas o juiz não fala isso? O juiz, assim, só pra eu entender. O juiz não pode falar nada. Ele não fala nada? Não, o juiz não pode se manifestar. O juiz não fala nada? Não, o juiz só se manifesta em relação à sentença depois que os jurados votam, ou pela condenação ou pela absolvição. Ele não pode manifestar um músculo sob pena de anular todo o julgamento. Luciana. Para que serve o juiz? Só para arbitrar a pena e presidir o trabalho. Presidir o trabalho. Luciana, no meu Twitter acabei de receber várias... Vou te dar um exemplo, uma mulher, a Leomar Valverde, ela fala, se eu sou jurada, absolvo só porque ele é não vou falar o que ela falou, e que não ia parar de trair nunca. Separa, por isso então, olha aqui, mas é a consciência popular, o que eu estou sentindo hoje, lá no Tribunal da Barra Funda. E se fosse ao contrário? E se a mulher tivesse traído e o marido tivesse matado? Era a mesma coisa? Seria condenado. Entendi. Só se os jurados fossem, na maioria, homens, com certeza ele seria Gente, mas não tem uma coisa que ele sabe que é contra a lei matar as pessoas? Não pode. Mas a moral média da gente é muito baixa, né? Por isso que a Helena falou que ela começa bem o julgamento, que você tem 4 mulheres e 3 homens. Gente, mas não pode dar aquele negócio de hung jury? Tipo, ele não consegue chegar a uma... Assim, não, é o número ímpar. Cada um vota por si. Cada um vota por si. Aqui não é tipo, não é todo mundo, na maioria. Aqui cada um vota por si. Assim. Aqui não. Cada um vota por si em absoluto do sigilo. Aqui não. Pode virar 4-3. Não, é papelzinho, cada um sim ou não. A maioria ganha. A maioria ganha. Entendi. Nossa, o negócio tá complicado pro lado... E a filha, coitada, eu fico pensando na filha. Essa mãe não pensou na filha que ia ficar com a mãe presa e sem o pai. Em momento algum, ela teve a capacidade de pensar na filhinha pequena que estava dormindo. Olha, eu tô chocada aqui com essas histórias todas. Agora, será... Então, o que eu entendi aqui, todo mundo pode me ajudar, o fato é o seguinte, porque o júri é de mulheres, e, aliás, Marco, que a maioria são mulheres. Você acha que isso, o Lordelo acha que sim, isso pode ajudar o fato dela ser absolvida, porque as mulheres que já levaram um chifre vão falar, tá bom, bem feito, ele mereceu, é isso? Eu acredito que sim, né? No sentido que nós empatizamos, né? É fácil empatizar com ela, né? Uma pessoa que é o elo mais fraco na história. É que é difícil, né? Mas a gente teria que ter essa capacidade de discernir que o fato de você empatizar, de você desejar a morte ou da pessoa até merecer um senso de justiça morrer, isso não faz com que seja certo você... Mas o juiz não fala isso? O juiz, assim, só pra eu entender. O juiz não pode falar nada. Ele não fala nada? Não, o juiz não pode se manifestar. O juiz não fala nada? Não, o juiz só se manifesta em relação à sentença
depois que os jurados votam, ou pela condenação ou pela absolvição. Ele não pode manifestar um músculo sob pena de anular todo o julgamento. Luciana. Para que serve o juiz? Só para arbitrar a pena e presidir o trabalho. Presidir o trabalho. Luciana, no meu Twitter acabei de receber várias... Vou te dar um exemplo, uma mulher, a Leomar Valverde, ela fala: se eu sou jurada, absolvo só porque ele é não vou falar o que ela falou, e que não ia parar de trair nunca. Separa, por isso então, que olha aqui, o mas é a consciência popular, o que eu estou sentindo hoje, lá no Tribunal da Barra Funda. E se fosse ao contrário? E se a mulher tivesse traído e o marido tivesse matado? Era a mesma seria coisa? Condenado. Ah, entendi. Só se os jurados fossem, na maioria, homens, com certeza ele seria Gente, mas não tem uma coisa que ele sabe que é contra a lei matar as pessoas? Não pode. Mas a moral média da gente é muito baixa, né? Por isso que a Helena falou que ela começa bem o julgamento, que você tem 4 mulheres e 3 homens. Gente, mas não pode dar aquele negócio de hung jury? Tipo, ele não consegue chegar a uma... Assim, não, o número é ímpar. Cada um vota por si. Cada um vota por si. Aqui não é tipo... não é todo mundo, não. Na maioria. Aqui cada um vota por si. Assim. Aqui não. Cada um vota por si em absoluto sigilo. Aqui não. Não. Pode virar 4-3. Não, é papelzinho. Cada um sim ou não. A maioria ganha. A maioria ganha. Entendi. Nossa, o negócio tá complicado do lado... E a filha, coitada, eu fico pensando na filha. Essa mãe não pensou na filha, que ia ficar com a mãe presa e sem o pai. Em momento algum, ela teve a capacidade de pensar na filhinha pequena que estava dormindo. E agora eu também quero aproveitar e dar os parabéns para o Mauro Tagliaferri, o novo apresentador do programa Documento Verdade, da Rede TV, e várias novidades. Parece que vocês foram até para Cuba agora, né? Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Boa noite para Bem-vindo. Muito obrigado. O programa é coladinho agora com a gente, O programa né? começa agora. Acabou Muito o Super legal. Pop, começa. A gente vai representar a matéria que a gente fez o ano passado. Em Cuba? Em Cuba, porque você sabe... tivemos agora o evento da morte do Fidel Castro. Cuba está sob uma comoção muito forte, os funerais que lindo, acontecem. Né? É muito bonito, é muito interessante e assim, vale a pena assistir porque as pessoas não têm ideia do que é Cuba. Eu mesmo, antes de ir para lá, não tinha ideia do que eu iria encontrar lá. E é muito interessante. Por mais que a gente tenha uma questão de ideologia, quem é contra, quem é a favor, é muito difícil falar de Cuba sem analisar a questão política, a questão ideológica. Mas eu acho que olhar, e a gente tentou olhar com um olhar bem equilibrado, né, mostrando os problemas, as questões do autoritarismo do regime que existe ali, as questões da escassez de material que as pessoas vivem, mas também mostrar como é que é o dia a dia das pessoas, a cultura. A gente entrou na casa, a gente entrou na casa das pessoas, a gente mostrou. Carros antigos, né? Os carros são lindos. Para quem gosta de carro é um paraíso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Cuba vive uma escassez econômica enorme, mas eles têm um senso de improvisar e de resolver os problemas sem reclamar e resolver. Não tem uma peça assim, a gente fabrica com outra coisa, a gente dá um jeito, se vira e a coisa funciona. Não tem analfabeto lá, né? Não, isso foi eles conseguiram universalizar a saúde e a educação e de qualidade. Agora, tem problema, você tem censura, você tem um regime de partido único, não tem eleição, não é um regime democrático. Democracia zero. Democracia zero, né? Agora, está começando a abrir a economia, a gente mostra na reportagem os novos negócios, tem capitalistas na Ilha Socialista. E quando podemos assistir? Hoje? Agora, logo depois do Super Pop. Muito isso obrigada, aí. Viu? Eu agradeço. Bom, eu acho que eu vou ter que terminar aqui, mas basicamente eu estava lendo aqui no meu Instagram as mulheres defendendo, e eu quero, eu até estou com os profissionais aqui do ramo, eu quero que todo mundo me ajude aqui, todos vocês. Não está certo matar, mesmo levando um chifre. Ou eu estou errada? Sim? Alguém me ajuda? Você está certa. Obrigada. Você está certa. Bom, então eu espero que essas pessoas do júri tenham a capacidade de respeitar a lei e saber que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, mesmo que você queira muito. Infelizmente, é assim, não se pode tirar a vida alheia, não é isso? Então eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigada. E lembrando, ficou uma menininha sem pai e sem mãe, que isso ela nunca pensou, extremamente egoísta essa mulher, né? Desculpe falar, mas já falei. Muito obrigada a todos. Luciana, boa noite, doutor. Posso fazer uma pequena colocação? Rapidinho. Eu gostaria apenas de lembrar a importância das ciências forenses, das perícias, e atenção maior, porque as perícias só são cobradas nesses momentos. A atenção maior que as autoridades deviam de dar, investindo na qualidade das perícias forenses. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau.